Mas eu quero ler agora com você 2 versículos do capítulo 2 do livro de Joel, versículos 28 e 29. Diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas, eles profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu quero falar um pouco com você sobre o depois e depois disso. Retomando rapidamente, só para a gente refazer a linha de raciocínio, Joel, o contexto do livro de Joel, ele está vindo com essa palavra, dirigido pelo Espírito Santo, em um tempo que a terra tinha sido arrasada por uma invasão de gafanhotos, que detonou tudo, destruiu tudo. E havia miséria, havia muita pobreza, desespero, agricultores desesperados, uma situação desesperadora. E a gente fez aqui uma comparação e nós, de alguma maneira, a gente traçou um paralelo entre os dias de Joel e os dias que vivemos hoje. Repito, não é que o Joel falou sobre a época do coronavírus, não é isso. Mas eu estou falando aqui sobre esse paralelo. No tempo de Joel, destruição havia acontecido. E nós passamos por um tempo que muita coisa tem sido destruída. A saúde, economia, negócios, conflitos em várias áreas. Tanta coisa difícil acontecendo. E o que é que foi feito? Um chamamento a um jejum santo. Então, foi isso que estava acontecendo, né? Deus disse: agora, porém, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo. Isso é o que teria que acontecer antes. E o que efetivamente aquele povo fez. Eles o fizeram. E no versículo 18, a partir do versículo 18, a Bíblia vai falar sobre essa restauração, sobre Deus operando essa restauração. E é aí que entra daí o versículo 28 e diz: e depois disso. E depois disso, sabe? Para que nós desfrutemos de um depois, de um segundo momento melhor, nós precisamos fazer o que o primeiro momento nos pede. Se a gente quer uma mudança, se a gente quer mudança de realidade, nós precisamos mudar comportamentos, mudar de vida, mudar de atitude, para que então venha um depois diferente, para que houvesse o depois. Era então necessário o arrependimento, rasgar de coração o jejum, essa unidade, essa reunião dos que creem. Então, tudo isso se fazia muito necessário para que viesse o depois. Nós vivemos um tempo difícil, mas dependendo do comportamento que tivermos, se nós agirmos hoje de acordo com a palavra de Deus, eu quero dizer a você que nós teremos um depois desse tempo. E você sabe qual é a minha expectativa desse depois? É isso que está aqui no profeta
Joel? Porque ele diz, e depois disso. E depois que eu e você, que igreja, nos quebrantarmos diante do Todo-Poderoso, nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos a face do Senhor. Eu e você, que somos o povo que se chama pelo nome dEle, se nós clamarmos a Ele, nos humilharmos diante dEle, sabe, Ele vai agir. Ele vai fazer milagres em meio a esse tempo caótico. E então haverá um depois, e esse depois não é só a volta da normalidade da vida. Não, é algo maior. A profecia de Joel, capítulo 2, vem correndo assim. Capítulo 1, capítulo 2, mostrando a dificuldade, o caos, a desgraça, por assim dizer, e então a volta, o clamor, o chamamento, o toque da trombeta, a assembleia reunida, o clamor a Deus, Deus vem, intervém, supre, mas o melhor vem depois. Depois. Eu quero dizer a você que nós estamos em um momento difícil, mas eu quero afirmar para você, Deus tem um depois glorioso para a sua vida, para a minha vida e para nós. Deus tem um propósito, Deus tem um depois. E repito, esse depois virá se nós fizermos o que precisa ser feito no antes. E nós estamos vivendo esse tempo do antes. E o Espírito de Deus está nos chamando. Está nos convocando para nos humilharmos diante dele, reconhecermos os nossos pecados, para que tenhamos um depois. E esse depois fala de um derramamento do Espírito sobre todos os povos. E esse derramar é no sentido de despejar. A palavra de Atos, capítulo 2, que Pedro está citando Joel, é o despejar. É uma vinda do Espírito Santo em abundância. Em abundância. E então, Joel vai começar a falar algumas coisas aqui muito interessantes. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E então ele começa a detalhar onde, com quem e como vai acontecer esse derramamento do Espírito. E sabe o que me chama a atenção? Ele diz assim, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Você sabe onde começou o avivamento? Nas famílias. Se queremos experimentar um poderoso avivamento do Senhor, um derramamento do Espírito, se queremos ter um depois, sabe, a coisa tem que começar em casa. Na minha casa eu sou quem eu sou. Avivamento tem que começar em mim, tem que começar na minha casa, na minha família. Os estudos mostram que o que ocorre na sociedade é resultado do que acontece nas famílias. E é por isso que o inferno e os iníquos e as instituições da iniquidade e as ideologias iníquas e do inferno investem contra a família. Porque tudo que acontece na família vai reverberar na sociedade. Vai ter os desdobramentos na sociedade. E é por isso que eles querem desfigurar a família.
E dizer que família não é marido, esposa e filhos. Querem confundir tudo. É por isso que tem muita gente querendo forçar o aborto. É por isso que a grande mídia é defensora do aborto. E é por isso que nós temos que desprezá-los. As estruturas da iniquidade são a favor de tudo isso que vai contra a família. Eles são instrumentos do diabo. Porque eles sabem que destruindo a família, eles destroem uma sociedade. E o diabo quer a destruição da humanidade. Mas avivamento, mudança e transformação começa em casa. Começa quando marido, mulher, filho, filha se humilham diante do Todo-Poderoso. Deixam de ser arrogantes. Pedem perdão um ao outro. Confessam os seus pecados. E buscam unir-se. Quebram o seu orgulho, o seu ego. Existe esse quebrantamento, e é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O derramamento do Espírito Santo começou lá com os filhos e as filhas. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas vão profetizar. O derramamento é sobre 2 gêneros. Masculino e feminino. Filho e filha. Está definido. Eu derramarei do meu Espírito. Se alguém quer receber do Espírito Santo, é preciso ter esses concertos, essa humilhação, essa busca a Deus, esse jejum, essa humilhação. Isso precisa começar em casa. Isso precisa começar com você, marido. Com você, homem. Isso precisa estar com você, mulher. Com você, filho. Com você, filha. Mover do Espírito. Nós queremos que o Espírito se mova na igreja, avivamento na igreja. Ei, mas tem que começar em casa, antes tem que começar em mim. Lá eu sou quem eu sou. Ninguém me conhece melhor do que a minha mulher, que vive comigo há mais de 34 anos. Ninguém me conhece melhor do que meu filho e minha filha, que viveram anos comigo. Eles sabem quem eu sou. Eu sei quem eles são. Avivamento começa ali. E avivamento vem como resultado de submissão, de obediência, de rendição aos propósitos de Deus. Nós queremos e oramos por um avivamento no país, no Brasil, no mundo, na igreja de Jesus. A gente tem sede de avivamento. Eu clamo por isso. Eu sonho com avivamento. Mas o Espírito começou o derramamento nos filhos e nas filhas.